é uma decisão. E não é uma decisão, eu decido sair das dívidas, que lindo, coração. Não, é uma decisão interna, que é uma decisão emocional, e uma decisão externa, que é mão na massa. Então, é como se fosse assim, peguei esse copo de água. Internamente, eu entendo, eu decido beber um copo d'água. Ou seja, eu já decidi. Emocionalmente, eu sei que eu tô com sede, que eu preciso molhar minha garganta. Agora, eu preciso colocar a mão na massa, que é pegar o copo com a minha mão e colocar até a boca. Então, e a gente chama isso de decisão interna, eu vou beber água, e a decisão externa, que é partir para a prática. E por que eu friso tanto isso? Porque existem muitas pessoas, inclusive você, provavelmente, que está me assistindo, que fala, que quer sair das dívidas, mas do lado de fora ainda não sabe como ou não toma a iniciativa de colocar a mão na massa. E eu tô aqui exatamente para te ajudar a sair dessa inércia de ficar falando que quer sair das dívidas, que quer ver o dinheiro sobrar, que quer pagar a dívida por um valor justo e começar a ir atrás do copo d'água, começar a pegar entender o que você precisa fazer. E antes de você saber o que você precisa fazer, é preciso decisão, porque senão o copo de água fica ali em cima da mesa, olhando para você, e você não vai lá pegar o copo de água. Então, quando a gente traz decisão, a gente traz esse conceito de decisão interna e decisão externa. E eu vou aprofundar um pouco mais agora sobre isso. Quando você toma a decisão de sair das dívidas, isso é uma decisão, e saiba, se você ainda não começou a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, é minha obrigação te dizer que é porque ainda não foi tomada uma decisão, seja ela interna ou externa. Ou você tomou externa, começou a ir no banco e aí não resolveu internamente, ou você não resolveu internamente, mas não começou a agir. É um ou outro. Pode ter certeza disso. Você está sem a ferramenta da decisão. Para quem decide sair das dívidas, não existe fracasso e nem derrota, e sim experiências meramente temporárias. Essa é uma frase do Napoleão Hill, do livro, se eu não me engano, Mais Forte que o Diabo. Eu sempre esqueço o nome desse livro, mas é onde ele fala sobre fé inabalável, que pode passar um trator em cima de você, que você levanta, tipo o Exterminador do Futuro, sabe? Aquele bichinho que mata, e ele nasce de novo, e você volta. Por quê? Não importa o tamanho da porrada que você levou nesse processo de tentar fazer uma negociação, de tentar pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, você entende que tanto um pequeno fracasso ou uma derrota que você teve em uma determinada situação, isso não é nada mais do que um mero desconforto que você está passando ali, e que a sua decisão está tomada e está inabalável. E aí, quando a gente entra nesse processo de decisão, não é assim fofinho, eu decido, Dagi, beijo, te amo, querida. Não é assim. O que envolve, né? O que envolve essa decisão? Essa decisão envolve estabelecer prazo para as coisas acontecerem. Isso tem que ser feito até tal data. Isso tem que estar desse jeito, e eu coloco como prazo essa data. Eu preciso pedir tal documento por esse caminho até tal dia. Assim como é lá no seu trabalho, que as coisas têm data para acontecer, que os processos têm hora para acontecer, que tem hora para abrir, que tem hora para fechar. Assim como o banco abre tal hora e fecha tal hora, dentro do teu processo de sair das dívidas, o estabelecimento de prazo para as coisas acontecerem é primordial, porque senão você fica nessa falácia de quero sair das dívidas, mas você não estabelece prazo para as coisas acontecerem. Quantas coisas na nossa vida a gente fala que quer fazer, que a gente tem vontade de fazer, mas não estabelece prazo para as coisas acontecerem. Dagi, mas eu vou tirar da onde esse prazo? Calma. Se você não tem nenhuma referência, olha para suas dívidas e responde a primeira pergunta. Se eu continuar deixando do jeito que está, quando que vence a minha última parcela? Você vai saber que tem consignado seu que está para 10 anos, que está para 8 anos. Você tem cartão de crédito seu parcelado para 24 meses. Você vai perceber que tem dívida de agiota que você já está pagando há 3 anos, que você já pagou 10 vezes o valor que você pegou emprestado. Então, a decisão interna é essa fé inabalável de fazer, independente do que aconteça. E a decisão externa começa por materializar o que você quer fazer na prática, o que você vai fazer na prática. E aí eu coloco prazo e coloquei vírgula, preço e prêmio. Eu aprendi esse termo, preço e prêmio, quando eu trabalhava no banco. O que é isso, Dagi? Preço e prêmio.
né? Já viu aquela frase no pain, no gain? Né? No pain, no gain. Se você não pagar o preço, você não tem o prêmio. O que isso quer dizer no ambiente das dívidas? Eu não sei se você já ouviu em algum lugar que você vai sair das dívidas sem ter que pagar nenhum preço. Que é só entrar com o processo e o juiz dá com uma liminar. Porque tem lugares que você vai ver que tem pessoas que falam isso. E tá tudo bem, né? No mundo em que eu vivo, com das minhas centenas de alunos que eu tenho, não existe prêmio sem preço. Eu não tenho um aluno que pagou as dívidas por um valor até 3 vezes menor, que não teve que pagar o preço. O preço de sentar e entender a sua dívida, o preço de sentar e começar um processo de negociação, escrevendo seus primeiros pedidos, compilando as suas dívidas no levantamento de dívida. Então, é preciso que você comece a ter clareza que nesse processo de decisão de sair das dívidas vai ter um preço. Então, você vai ter que abdicar de 1 hora na frente da televisão, como você está fazendo agora. Você vai ter que abdicar, às vezes, de uma viagem que você queria fazer daqui a um mês ou alguma coisa para sua casa que você queria comprar agora e que você vai ter que dizer, não agora, sim depois. Não agora, sim depois. Você vai ter que entender que não tem como você cair numa aula como essa e esperar que em uma frase ou em 5 minutos a resposta para todas as suas perguntas venham. Porque é um assunto complexo. O assunto de superendividamento no Brasil, que são as pessoas terem mais de 30% da renda comprometida, não é algo simplesinho que a gente consegue com uma palavrinha falar assim, faz isso que resolve. Então, quando você entra nesse contexto de preço e prêmio, você começa a entender e falar, opa, peraí, então eu sei que existe um tempo, eu sei que existe um preço e eu sei que qual é o prêmio. E aí a pergunta que eu trago para você é, o que significa para você uma vida sem dívida? Quando eu estava na situação que provavelmente você está hoje, eu nem sequer conseguia imaginar o que era viver sem dívida, porque era uma vida, apesar de eu ser novinha, eu comecei a trabalhar com 17 anos, eram 7 anos vivendo com dívida. Então eu não conseguia nem imaginar o que é. A minha vida começou com dívida, com 17 anos eu fiz minha primeira dívida, peguei dinheiro emprestado com a minha sogra. E você? Você consegue imaginar o que é uma vida sem dívida? Você consegue fechar os olhos e falar, caramba, como é que é receber o meu salário, pagar as contas e sobrar dinheiro na conta para passar o mês, sem precisar entrar no cartão de crédito novamente? Então, é preciso que você tenha um mínimo de clareza de entender qual é o prêmio de pagar esse preço.